Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Globotech Cast. Na trilha Você Mais Ágil, e hoje é um episódio muito legal, muito diferente. Na verdade, a gente vai mudar um pouco aí o formato para falar de um tema muito especial com essa galera aqui linda que tá aqui hoje. Então a gente já vai começar se apresentando, né, minha gente? Eu sou o Pablo Tavares, sou um homem de pele cor parda, tô vestido com uma calça preta, uma blusa preta e não estou sozinho aqui hoje. Vou convidar agora as minhas amigas aqui. Vou começar aqui com essa aqui que tá do meu lado, para ela se apresentar também, e a gente já vai apresentar esse convidado mega especial. Fala comigo. E aí, pessoal do Globotech Cast, tudo bem? Eu sou a Verônica, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, na altura dos ombros, mais ou menos. Tô vestindo uma blusa preta e um casaco marrom alaranjado, é difícil definir essa cor aqui. E é um prazerzaço estar aqui com vocês hoje. Vou passar a palavra agora para minha amiga Karina se apresentar. Olá, pessoal. Eu sou Karina, sou uma mulher branca, cabelos castanhos escuros, medianos aqui na altura dos ombros. Eu tô vestida com uma blusa preta e um casaquinho preto com os fios dourados aqui. E um prazer estar com vocês aqui. E agora passo para o nosso grande convidado aqui do dia, o Vitor Cardoso, para poder se apresentar também. Fala aí, galera, tudo bom? Sou Vitor Cardoso. Sou um homem branco também, de cabelo preto bem curtinho. Tô com óculos preto também. Uma blusa azul marinho bem escura. E uma camisa de sobrepor aqui, quadriculada aqui. Muito especial para mim essa blusa aqui. Então vamos começar esse grande bate-papo aqui. Vamos ver o que sai daqui de coisas boas para todo mundo. Vamos que vamos. Hoje o papo tá especial, mas a gente tá aqui para falar de uma coisa que aconteceu. Muito importante, né, Verônica? Fala para mim, por que a gente está aqui nesse momento? Vamos lá. Há um tempinho atrás, né, da data que a gente está gravando aqui esse episódio, a gente teve o evento do TDC, o The Dev Conference, lá em Floripa. E o nosso convidado, Vitor Cardoso, fez uma palestra muito especial e com um tema um tanto quanto polêmico, porém necessário, né, Vitor? Foi o tema Por que... Se todo mundo sabe o que deve ser feito, por que quase ninguém faz? E aí, Vitor, eu já começo fazendo a pergunta, né? Clima tenso entre os brothers. Clima tenso entre os brothers. Se todo mundo sabe o que deve ser feito, por que quase ninguém faz? Boa, vamos embora. Tema principal aí da palestra, né? E é curioso porque quando eu comecei na minha carreira de liderança, eu tentei seguir muita gente que eu tinha ali como liderança, como referência, mas vi que durante o caminho, muitas palestras eram dadas sobre diversos temas, como diversidade, sobre autonomia dos times. E eu via que muitas vezes os líderes não seguiam aquilo ali. E eu comecei a analisar por que eles não seguiam. E é curioso porque é um padrão que todo mundo sempre vai refletindo hierarquicamente ou por referências que a gente tem ao longo da carreira. E é difícil a gente sair desse padrão. Quando a gente sai do padrão, a gente fica diferente. E o diferente é bom, não é bom? Não vou julgar se é bom ou se não é bom, mas ele é diferente. E isso gera alguns tipos, às vezes, de julgamento ao longo do caminho. Então, quando você começa a ser julgado, você passa a ter a percepção de não aceitação. E isso faz com que você abandone determinados caminhos e volte a seguir para um processo de aceitação que, se todo mundo está fazendo, vou fazer também, não vou ser o diferente da história. E é curioso como isso é cíclico. E isso faz com que a gente não tome ações que de fato vão fazer mudança. A empresa às vezes investe um dinheiro grande em trazendo pessoas para fora, em aculturamento, uma porção de coisas, mas assim, até isso se transformar em atitude de fato é bem complexo, porque assim, alguém tem que dar o primeiro passo. Então eu vou pegar já um tema polêmico aqui sobre diversidade. Quanto é difícil as empresas... Elas sabem da importância da diversidade, sabem o quanto isso faz diferença, porque tem milhares de conteúdo falando sobre a importância disso, mas na hora de abrir uma vaga, as pessoas conseguem abrir a vaga de diversidade? Quando a gente abre uma vaga sem qualquer especificação para uma pessoa, para um desenvolvedor, por exemplo, sênior, a gente já espera ali mais ou menos um mês para poder preencher a vaga. Se é uma vaga de diversidade, esse tempo já vai para 3 meses, 4 meses. E isso aí já é 1/3 do ano. As pessoas estão dispostas a esperar 1/3 do ano para encher uma vaga de diversidade? E muitas vezes não está. Existe pressão e diversos fatores ali de entrega, que a gente está com uma pessoa a menos na equipe,
Muita gente está procurando e não está encontrando as pessoas, então desistir é um caminho e pegar a primeira pessoa que passou ali para preencher a vaga é um caminho. Então tu vê que várias formas faz com que você caia na falácia de seguir o normal. Então você ser o diferente, persistir ali, requer de fato que você tenha muita segurança, muito propósito ali, que talvez te desapegue um pouco daquele primeiro momento do valor das entregas, mas você entende que numa métrica já de longo prazo, isso vai fazer muita diferença, porque é algo que não tem como explicar, só quem vivencia entende. Então, um pouquinho é isso daí do que todo mundo segue de forma padrão e por isso que não faz o que tem que ser feito diferente, por mais que as pessoas tenham conhecimento, tenham milhares de informações trazidas pela empresa ou no próprio mercado sobre o que fazer para ter um time mais performático no termo de diversidade, dessa misturada toda aí que faz muito sentido, né? Tem uma pergunta que não dá para fazer logo. Você está falando dessa palestra, né? Mas isso pode ser que tenha surgido de alguma inquietação sua, né? Particular, de visão de mundo mesmo. Pergunta que eu tenho para fazer para você, enquanto liderança, enquanto gestor, da onde que veio esse teu olhar mais humanizado, assim? Onde que começou isso na tua vida? Assim, teve algum marco, algum momento que a chave virou para você começar a enxergar a importância dessas relações para um ambiente de trabalho saudável, que as pessoas entreguem? Mas é curiosidade mesmo, eu queria que você trouxesse aí pra gente. Boa, vamos embora. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei na área de desenvolvimento para eu não ter que me relacionar com pessoas. Então, eu era totalmente averso a ter que falar com pessoas. Então, assim, me dá o papelzinho que eu tenho que desenvolver, eu desenvolvia, entregava e vida que segue. Meus feedbacks sempre foram que minha comunicação era ruim, que eu tinha que melhorar isso. Eu também não ligava para isso, porque eu entendia que meu trabalho era desenvolver código. Então, eu me limitava aquilo ali e pronto. Em determinado momento da minha vida profissional, um gestor meu falou: Vitor, você tem que ser mais incisivo com as pessoas. Você tem que ir para o conflito para poder resolver as coisas. E eu nunca fui um cara de buscar muitos conflitos. E sim, muitas resoluções, muitas colaborações da minha forma quietinha ali, mas sem gerar esse conflito. E depois de um ano, esse gestor me chamou e falou: cara, esquece o feedback que eu te dei, porque você consegue resolver os problemas sem gerar conflito. Maneiro. Então, ali foi o primeiro momento que eu falei: eu consigo, então, resolver as questões sem, de fato, entrar em conflito. Então, aquilo chamou foi a primeira sementinha plantada dentro de mim. E depois eu fui vendo que essa minha forma, que a princípio era ruim, ele era o meu maior ponto positivo. E eu comecei a ver o quanto essas relações poderia, de fato, potencializar o meu desenvolvimento. E aí comecei a melhorar um pouquinho ali a minha questão de relação com as pessoas. Mudei de empresa aí algumas vezes. Durante essa trajetória, recebi até um feedback que eu não seria um bom líder também. Caramba. Que eu poderia ter abandonado tudo. Mas, mais uma vez, eu segui porque eu entendi que era uma coisa diferente. E ao longo do caminho, assim, eu comecei a receber alguns feedbacks na minha forma de me relacionar com as pessoas. Ser uma pessoa mais humana, de tentar ouvir as pessoas. Eu tento muito refletir no que minha liderança passava para mim e eu não concordava, para quando eu chegar naquele momento de liderança, eu não repetir aquilo ali. E assim, vai repetir, não tem jeito. A grande questão é quando você consegue identificar que você está repetindo padrões que você não concordava. E isso é muito difícil porque o nível de informação é diferente. O nível que você está tentando levar de direcionamento para a equipe é diferente. Então, várias vezes eu caía no ponto que eu falava: cara, eu vivia reclamando disso e agora eu estou fazendo igual. Fazendo igual, né? E aí, como é que eu passo a fazer isso diferente? Então, eu comecei a refletir muito isso e comecei a receber muito feedback de tua liderança é legal e tal. E para mim era muito estranho, porque eu tinha menos de um ano de liderança e tendo tanto reconhecimento e, ao mesmo tempo, não tendo tantas referências assim de pessoas que trabalhariam no mesmo formato. E isso é muito estranho para quem está trabalhando, porque você não ter referência, você não sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado. E quando você vai ver depois de 2, 3 anos, você entende que você passa a ser referência de uma porção de gente. É verdade. E aí você tem que seguir um caminho que você está trilhando quase que sozinho. É lógico que você vai buscando em cima das lideranças que existem, o que cada um faz de bom, mas como você começa a conectar todo esse lado estratégico da empresa com o lado humano.
E assim, e para mim é isso, não ter status, a questão de status, de hierarquia, são coisas que para mim tem que ser quebradas. Para mim, eu não sou melhor do que ninguém. Por mais que eu receba feedback, eu fico super tímido com os feedbacks que eu recebo, mas eu já aprendi. A gente sabe, né, gente? A gente sabe. Eu já aprendi a catar melhor esses feedbacks e isso foi fortalecendo muito esse lado de eu entender mais sobre pessoas e começar a ver que o quanto a colaboração, de fato, é 1000 vezes melhor do que o individualismo. E aí, assim, tem diversos exemplos de pessoas que têm a filhinha reconhecendo o pai como uma pessoa feliz porque ele está trabalhando, porque ele todo dia trabalha feliz, né? Então, várias coisas que vai acontecendo, às vezes, que extrapolam o nosso universo do trabalho, faz aquilo tudo fazer sentido. Faz eu tratar cada uma de uma forma diferente. E eu aprendi também que eu preciso me dedicar às pessoas hoje. Porque a única certeza que eu tenho, por mais dura que ela seja, é que todo dia, algum dia, as pessoas vão sair daqui. Então não adianta eu ficar projetando essa pessoa para amanhã. Eu trabalho e me dedico ao máximo que ela tem hoje. Que amanhã, quando ela sair, eu não vou sofrer as mesmas frustrações que eu sofri no passado de, podia ter falado mais com fulano, podia ter aprendido mais com ciclano. E eu tenho essas frustrações guardadas e são frustrações que não são mais resolvidas. Elas simplesmente estão guardadas ali e que eu uso ela como fonte de aprendizado para eu não repetir mais aquilo ali. É aproveitar o aqui e agora, né, gente? Falando em aqui e agora, eu sei que minha amiga Karina, ela tá com uma perguntinha ali na carta da manga dela. Eu queria agora que ela fizesse, convidar ela aí, fazer uma pergunta pro Vitor e pra... Sei, sim, eu tô mesmo. Eu penso assim nas pessoas que querem fazer diferente, estando em posição de liderança já formal ou não, porque líderes a gente acaba exercendo a liderança todos os dias no nosso trabalho. Mas assim, como que é para a pessoa que está em um contexto onde ela não vê essa abertura de poder fazer algo diferente, de poder trazer experimentação, de poder impulsionar as pessoas? Qual foi o caminho que você trilhou para poder sair da posição que você estava e conseguir construir essa cultura que você vive hoje nos seus times? Que conselhos você daria para a pessoa que quer fazer isso na área onde ela está ou conseguir mudar o que ela tem hoje? Boa, vamos embora. Essa pergunta é curiosa porque muita gente procura esse tipo de resposta realmente. Aí não existe a bala de prata. Sabia que vocês iam falar isso, gente. E não existe a bala de prata, mas a grande questão aí muita gente que vê eu trabalhando nesse formato fala, o Vitor tá na Globo, é uma empresa grande e por isso consegue trabalhar assim. E se eu fosse numa startup, ia falar, o Vitor só consegue fazer isso porque está na startup. E na verdade não tem relação em ser uma empresa grande ou ser uma empresa pequena. Existe muito uma questão do quanto é um propósito para você aquilo ali, o quanto você acredita e quanto você vai trabalhar em cima daquilo. E eu sou muito uma pessoa que não sou tão bom marqueteiro assim, então eu gosto de fazer as coisas simplesmente porque eu entendo o valor daquilo. Se a gente começa a trabalhar dentro da nossa esfera, é igual a parte de culturamento da agilidade. Talvez um monte de gente comece a falar, não vai dar certo. Mas na hora que você começa a fazer devagarzinho, aquilo começa a gerar valor, vai todo mundo falar, por que está acontecendo aquilo ali? E aí, todo o processo de mudança, seja de cultura, de metodologia, do que for ali, vai haver resistência. As pessoas não estão acostumadas com aquilo ali. Então, é normal ter o questionamento. Mas a sua frase foi incrível, porque assim, todo mundo exerce a liderança. E todo mundo pode fazer um pouquinho diferente. E que eu acredito é justamente nisso. Se uma pessoa fizer a diferença, independente se as outras pessoas vão fazer ou não, ela vai estar mudando. Porque hoje é uma, amanhã essa uma vai virar inspiração para outra, a outra vai fazer. Então, o que a gente construiu aqui não foi o que eu construí. Foi o que eu comecei a construir e outra pessoa entendeu o valor daquilo e começou a construir. Então, a área é o que é pela construção coletiva. Então, a grande questão é como é que a gente envolve todo mundo nisso. A gente precisa desapegar de ser o mentor das coisas, de ter o título daquilo ali, do nosso ego, e simplesmente fazer porque é o nosso valor. E isso é muito claro quando é propósito, quando é valor das pessoas. Não precisa nem explicar. Olha assim, tá transpirando aquilo ali. Eu falo muito das pessoas que quando eu vou entrevistar
que tem um brilho nos olhos para fazer determinada atividade, que às vezes ela nem tem a competência para fazer aquela atividade ainda. Mas a vontade dela é tão grande, é tão conectada com o que ela procura vivenciar, que assim, é contratar e ela em 1 ano, ela já passou quase todo mundo ali. Porque é diferente quando você faz um negócio que você gosta, e legal tu vai fazer aquilo ali porque você gosta. Então, naqueles momentos você está fazendo, e a pessoa que tem aquilo como propósito. Porque aí tudo na vida, ela vai respirar aquilo ali. Pegando a frase aqui de uma amiga minha aqui, ó, que ela procura colocar agilidade em tudo. Na vida dela, quando ela viaja. Então, assim, ela transpira aquilo ali. Então, é muito fácil ver a Karina trabalhando e ver o quanto tudo que ela está fazendo tem uma conexão Tem muito propósito, forte, né? propósito. Então, quem olha ela trabalhando, não tem como não gostar. Eu tenho até um exemplo de um professor de química que eu odeio química, mas durante 1 ano ele mostrava aquilo de uma forma tão simples que eu gostei de química por 1 ano, mas foi só por 1 ano, depois eu voltei passei a não gostar de novo. Mas é isso, quando a gente tem esse valor dentro da gente, cara, vai conectar as pessoas e vai arrastar quem for contigo, porque todo aquele mundo complexo se torna simples. E tu fala assim, cara, dá para ser mais simples. Maneiro, maneiro. Vou fazer uma pergunta aqui, polêmica, e aí, bem, se vocês quiserem me cortar, não tem problema não, que se deixar eu vou perguntando. Mas diante dessa tua fala aí, é polêmica a pergunta. Você acha que toda equipe ela é reflexo da sua liderança? Você acredita fielmente nessa coisa? Ou tu parte a partir desse coletivo mesmo, que vai se construindo e aí o líder influencia a equipe e a equipe... Como que é isso pra você, assim? Esse aspecto aí é o seguinte... Pode ser e pode não ser, tá? De novo, não tem uma resposta completamente correta, mas tem muito a ver de como você faz a construção da sua equipe. Se você procura construir a sua equipe com valores similares ao seu, ele vai ser reflexo da liderança. E aí, assim, valores não quer dizer necessariamente comportamentos, não quer dizer necessariamente ideias, mas com valores. Então, para tangibilizar cara, eu estou contratando pessoas que valorizam pessoas... Cara, essas pessoas vão se conectar. Ela pode ter ideias diferentes e vários outros aspectos diferentes, até alguns outros valores diferentes. Só que se o meu norte são pessoas no meio do caminho, cara, vai conectar todo mundo, porque é muito forte essa atração. Se você começa a contratar pessoas buscando entregas, e tem pessoas que trabalham muito bem com pressão, com entrega ali, não é mérito ou demérito de ninguém, é como cada um se sente confortável com isso. Se você mistura isso, você tem um choque muito grande de valores. E aí você começa a ter silos. Pessoas procurando se unir e pessoas só querendo entregar valor independente da união do grupo. Então, acho que a formação da equipe é fundamental. E aí, mais uma vez, eu volto ao assunto da diversidade. Porque a hora que você começa a trazer a diversidade ali para dentro, você não tem mais como ignorar pessoas. Entendeu? Porque, assim, você passa a ter um nível de conhecimento, cara, isso aqui é tão importante quanto tudo. Porque, no final, a gente trabalha para poder entregar alguma coisa para uma pessoa. A gente trabalha em equipe para a gente poder colaborar com uma pessoa. A gente vive numa família para a gente se relacionar com pessoas. Então, você se dedica, quer ganhar dinheiro, quer, sei lá, fazer qualquer coisa, para, no final, gerar algum orgulho na sua mãe, nos seus filhos, na sua esposa, no seu marido. Então, tudo é relacionado à pessoa. Até ele recentemente, a gente não consegue ser feliz se não tem pessoas. Eu posso ter tudo que eu quiser, mas se você tiver tudo que você quiser e não tiver pessoas, ainda assim você não será feliz. Você pode não ter nada, mas se você tem o amor com uma pessoa, talvez você tenha um sentimento que tenha tudo. Já dizia a música, né? Fundamental é mesmo, amor, é impossível ser feliz? Sozinho. É isso aí. E aí, eu vou até aproveitar o microfone aqui pra poder... Vai cantar? Vai cantar agora? Não, The Voice? ainda não, gente, ainda não. Esse daí é outro programa. Mas, Vitor, eu tô aqui, enfim, absorvendo enquanto você fala, né? A gente tem uma aula aqui. É mesmo, a gente fica, né? Assim, A gente fica num estado contemplativo aqui total. E assim, eu vi que você falou bastante ali de diversidade. A gente acabou falando também sobre exemplo, ali na pergunta da Karina, né? Existe algum outro pilar, não sei se necessariamente um caminho,
ou uma fórmula, enfim, acho que não tem, né? É muito da percepção do ser humano, né? Mas existe algum outro ponto que seja importante para a galera botar em prática de fato aquilo que a galera não está colocando em prática, mas que sabe que deveria numa liderança humanizada? Você vê alguma outra característica importante para ser aplicada? Existe várias características aí, né? Como a questão do respeito, da autonomia, a própria felicidade ali. Então, são coisas que a gente tem que buscar. Mas eu sempre começo isso aí pela diversidade, porque acho que a diversidade faz a pessoa entender o que é ser humano. Com certeza. A gente acha que sabe, a gente vive, conversa com as pessoas. E a gente começa a ter contato com a sociedade, com a diversidade, tu começa a reparar o quanto de ignorantes cada um é dentro de si. Uhum. E a diversidade, ele vai dar esse choque em você. E esse choque, mais uma vez, é difícil a gente vencer ele. Quando eu comecei a contratar vagas com diversidade, quando eu fui procurar, por exemplo, uma vaga de PCD, é impressionante o quanto requer a pessoa querer contratar. Porque, assim, é muito dificultador, é difícil achar. E fora a sua insegurança de, às vezes, não ter ainda tido essa experiência, como eu vou lidar numa entrevista. Sim. Então, tudo é para você não ir. Mas eu quase desisti da vaga. Eu falei, cara, eu vou desistir. Eu falei assim, se eu desistir, eu estou justamente fortalecendo o que eu defendo. Então, eu não posso me dar o direito de desistir. Eu preciso seguir, porque é isso que eu estou buscando. Então, a gente vive numa situação que não é o que a gente vivencia. Então, isso é muito desconfortável. Mas, na medida que você vai tendo contato e vai convivendo com as pessoas, você começa a entender a questão maior do que é ser humano. E a hora que você entende isso, você automaticamente vai conectar o pilar do respeito. Ele passa, assim, por você a 1000 por hora. E você começa a refletir assim, cara, eu respeito as pessoas, mas assim, eu poderia respeitar muito mais. Porque o montão de decisões que eu tomo, eu não levo em consideração vários outros aspectos. Então isso já te dá um choque de realidade. E a hora que você começa a entender o respeito, ele é tudo interligado, é muito bom que é isso. A hora que você respeita as pessoas, você consegue confiar nelas, que é a parte da confiança, para você gerar a autonomia delas. Sim. E eu sou uma pessoa que, desde o primeiro dia, eu confio em quem está aqui. Passou da entrevista, entrou aqui. Na entrevista eu já confio nas pessoas, mas é uma relação de 1 hora. Então, não tem muito como... Não é o convívio, né? Mas sim, começou a trabalhar, desde o primeiro dia, confio. Não precisa ficar me pedindo uma porção de coisa. É curioso, tem uma pessoa na equipe que, uns 3 meses depois que ele entrou, eu perguntei para ele se estava tudo bem com ele e tal. E aí ele falou assim, Vitor, eu nem sei o que você faz aqui dentro direito, mas eu consigo resolver toda a minha vida aqui, sem te pedir nada. Isso é um negócio que poderia me deixar chateado, porque assim, o cara não sabe o que eu faço, que eu sou o líder daqui. Mas me deixou completamente feliz, porque o time tem um nível de autonomia que se resolve sozinho. Não depende de você, não né, depende de pra mim. rodar. Né? Exatamente. Isso eu falo assim, posso sair de férias tranquilo, porque o time tem as informações e tem autonomia. Isso não quer dizer que você não é uma pessoa acessível, né? Porque também tem diferente. Aquele gestor que deixa pra lá, resolve, mas é pelo contrário, você é tão acessível, mas também confia tanto na equipe que as pessoas começam a caminhar com as pernas, e eu procuro fazer as práticas de one-on-one com as pessoas. Então, assim, eu procuro nesse one-on-one, isso também é uma outra dica importante, não fazer status das atividades das pessoas. Eu, de fato, me preocupo como aquelas pessoas podem se desenvolver. Então, é um momento da pessoa, do desenvolvimento profissional, e às vezes até alguma coisa pessoal dela ali, mas é o momento da gente ouvir as pessoas para se desenvolver. E aí, voltando para a questão ali da autonomia, então eu espero que as pessoas que estão chegando aqui, pela competência que ela foi contratada, que ela me fale o que tem que ser feito. Eu não sou a pessoa que tem todas as respostas. A minha competência aqui, neste momento, é de liderar. E, para mim, a competência da liderança é de servir, é de gerar autonomia, de gerar independência entre as pessoas, de potencializar pessoas. Então, não sou eu que vou ficar direcionando o que tem e o que não tem que fazer. E aí, isso me permite ter ótimas surpresas, ser surpreendido. Isso é muito melhor, porque quando eu não tenho expectativas, eu me dou o direito de ser surpreendido. Quando eu tenho expectativas, ou eu posso ser atendido, ou eu posso ser frustrado.
E ser surpreendido é bem melhor que ser frustrado. Com certeza. Eu gosto do Vitor que ele tem aquelas frasezinhas assim, né? Dos mestres dos magos. Que ele fala a frase e pum. Aí a gente fica pensando assim, ó. A gente fica Caraca, fazendo as conexões, né, cara? Ô, Vitor, esses pontos todos que você tá trazendo é uma coisa assim que a gente já fala com uma certa naturalidade, porque é a nossa realidade aqui dentro, né? A gente tá numa situação bem privilegiada. Verdade. Essa é a verdade, bem privilegiada de uma liderança humanizada nesse nível. Mas a gente sabe que não é a realidade de muitas empresas aí fora. E a nossa intenção é sempre disseminar o conhecimento para, assim, que mais empresas orquestrem, né, a vida dessa maneira, porque isso tem N benefícios, enfim. O que mais existe é a pesquisa aí pela internet também falando sobre isso, né? Felicidade no trabalho. E o que isso gera ali, tanto de benefício pessoal quanto profissional, né, para as pessoas. E assim, vou pegar um pouco de tudo que você falou, por exemplo, a questão das vagas de diversidade, né, as vagas afirmativas. Existe uma questão ali de própria relação de autonomia e respeito da empresa para com aquele líder que está querendo abrir uma vaga naquela característica. Porque, às vezes, quando tem essa questão de prazo que você trouxe, né? Uma vaga afirmativa, normalmente, ela demora mais tempo para preencher. Demora meses. E, às vezes, a empresa pode ter alguma meta ali de tempo, né? Para preencher aquela vaga. Enfim, o quanto as empresas, elas também estão alinhadas a esses propósitos. Não basta só o líder ter esse propósito muito forte e querer seguir em frente com, por exemplo, uma vaga, né, afirmativa, mas a empresa não estar disposta a abrir essa vaga e esperar o tempo que for necessário para poder ela ser contemplada da maneira certa, né? Então, isso vai numa relação ali também de respeito e autonomia para com aquele líder, deixar ele seguir naquele propósito dele, né? Não impor, talvez, metas ou então questões mais burocráticas em cima para que aquele alvo seja alcançado, né? Outra questão também que me fez pensar bastante como é que... E aí tem conversa um pouco ali com a pergunta que a Karina fez, esse poder de transformação, né? Como é que você eu vou usar o termo patrocinado, mas eu nem sei se esse termo é o correto, tá? É o termo mais adequado aqui. Mas como é que pode ser provocado, como é que pode ser incentivado esse patrocínio da empresa para esses líderes exercerem esses propósitos, né? Porque uma coisa é a gente tentar, beleza, um processo de transformação ali de baixo para cima, vamos falar assim, mas como é que a gente tem o aval para seguir com essas iniciativas e conseguir botar isso em prática? Porque tem realidades de empresas que são muito diferentes, né? tradicionais ainda, vamos falar assim. Então, é uma missão difícil. Às vezes, as pessoas, elas sabem o que deve ser feito, mas não fazem por uma impossibilidade. Então, como é que a gente desconstrói isso? Show. Tem uma questão que é importante, assim, os valores que a empresa, de fato, quer defender. Se os valores não estão conectados, já é difícil quando os valores estão conectados. Quando não está conectado, então é uma missão bem complexa. Então, talvez seja até o caso de fazer movimentações, porque... você mudar um grupo de pessoas já é complexo, mudar a cultura de uma empresa se torna mais complexo, ainda mais se os valores são diferentes. Mas considerando que minimamente ali o RH e a cultura da empresa estão alinhados e defendem isso de alguma forma, isso é importante para te dar algum tipo de respaldo. Uhum. A outra questão é que muitas vezes a gente procura nas lideranças que não têm essa cultura ainda, às vezes tão emprenhada ali dentro delas, a resposta de coisas que elas não têm. Então, eu não tenho as definições e às vezes eu pergunto para o meu líder que ele também não tem. Uhum. Então, a consequência natural disso vamos seguir o padrão de voo. Uhum. Porque tem uma porção de coisas para resolver. Então, a gente pedir muitas coisas, a gente sabe que a pessoa não tem aquilo ali, ou se o comportamento natural não é o que a gente quer, não adianta pedir essas opiniões. Você vai voltar a seguir padrões. Uhum. Então, a gente precisa quebrar os padrões. Isso a gente precisa fazer, que muita gente chama de hackear a cultura, parará. E para mim não é nem tanto hackear a cultura, e sim você potencializar a cultura da empresa. Exato. E talvez tenha que hackear alguns tipos de comportamentos e pensamentos ali. Então, acho que quando a gente começa a fazer devagarzinho, e é importante mostrar o valor disso, a gente consegue fazer
ou dentro da equipe, ou o líder consegue fazer com algum colaborador direto, aquela ideia mais individual, tem até alguns livros sobre isso, sobre gestão de singularidade, e mostrar como aquela pessoa se potencializou, a gente consegue mostrar, ó, eu fiz isso. Pô, isso vai chamar atenção. Ah, sim. Faz com um, faz com dois. Então, devagarzinho, assim, deixa que organicamente as coisas vão subindo. Se você faz as coisas também, isso é muito delicado. Porque se eu faço uma ação para o seu bem-estar, você fica feliz, se eu uso o seu bem-estar como marketing meu, isso não é mais bem-estar seu. Com certeza. Então, tudo aquilo que foi construído de bem-estar para você, que você ficou feliz, a hora que você vê eu utilizando isso como marketing, tu fala, cara, ele não fez isso para mim. Ele fez isso para ele. É. Então, é muito sutil. Muito delicado, muito né? delicado. Porque é o foco que você está dando. Verdade. Então, uma coisa é, ou está combinado, tipo, pô, fiz isso aqui foi legal, posso mostrar para alguém. Então, as coisas que eu procuro fazer, eu até evito mostrar muito. Por quê? Porque são momentos da pessoa. E eu quero trabalhar com pessoas. Então, isso também, no fundo, ele é meu anti-marketing também. Porque o que eu poderia fazer para potencializar, eu também não mostro tanto, porque são momentos individuais das pessoas. Mas a hora que você começa a mostrar a união e as coisas fazendo diferença, é muito bom. Porque, assim, as pessoas vão falar com as outras pessoas. Então, assim... Organicamente, né? Organicamente. A empresa tem pesquisa de clima, pô, isso vai refletir na pesquisa. O famoso de boca clima. a boca, né? Exatamente. Então, assim, deixa que organicamente as coisas vão crescendo. A gente querer movimentar algo muito grande é muito trabalhoso. Então, deixa eu fazer o pequenininho. E é bom porque, assim, cada empresa tem um comportamento diferente, cada líder tem um comportamento diferente e não tem a bala de prata. A gente precisa ficar experimentando para ver o que vai dar certo. Porque muitas vezes, aí fazendo a grande questão ali que a Karina trouxe também, como eu faço essa mudança, eu tenho uma equipe, eu tenho pessoas focadas só em entregas, outras focadas em comportamento. Como eu vou gerir essa equipe? É muito complexo gerir isso. Então, eu preciso entender o que faz sentido para cada um. E assim, eu preciso entender como cada um trabalha. Eu preciso entender o que eu vou colocar de cultura, o que eu valorizo dentro da equipe, para aí sim eu conseguir ir transformando. E fatalmente vai ter pessoas durante esse processo que não vão se conectar. E é muito engraçado porque quando se trabalha nesse aspecto, acaba quase acontecendo uma autoseleção. As pessoas passam a falar, pô, eu quero algo diferente. Então essas pessoas que não estão conectadas, elas vão saindo. E você consegue, às vezes, botar as pessoas ali repondo isso daí, só que assim, é uma jornada, né? Nada que a gente está falando aqui se faz em um mês. Verdade. As mudanças que a gente fez aqui, que a gente hoje colhe fruto em cima disso, começou a colher fruto depois de 2, 3 anos. Mas a gente não desviar. Quem tem resiliência de 2, 3 anos? É muito mais fácil, porque tu tá trabalhando, não tá vendo o valor naquilo ali. E a gente quer o instantâneo. Que é instantâneo. Só que assim, se é propósito, pode ser 2, 3, 4, 5, 20 anos, você vai mudar aquilo ali, porque é propósito. Então tem que ter isso no líder. E muitas vezes a gente vê os líderes também voltados somente a entregas, resultados. As métricas que todo mundo sempre fala, né? Eu sou meio polêmico com as questões das métricas aí. Polêmica. Ela é super importante para a gente ver se a gente está entregando uma porção de coisas de valores ali, de fazer a gente estar indo no caminho que a empresa espera. Só que a hora que eu determino 2, 3 métricas, a empresa se determina com 2 ou 3 métricas, entendeu? E assim, 2 ou 3 métricas vai me apontar. E todo o resto que não tem métrica, quem está garantindo que está funcionando? Eu posso subir essa aqui e cair 10 métricas depois, que não tem ninguém vendo? A que custo a métrica nos ajuda também? Então, assim, quem faz aquelas métricas que não tem ninguém vendo continuar funcionando? Acontecendo, né? Porque aqui eu tenho que subir isso aqui, mas nada do resto pode cair, o resto não está sendo medido. E a hora que a gente começa a botar métrica, eu falo assim, olha para cá. O de lá vai cair. Então, é muito difícil. Então, as coisas têm que ser construídas. A hora que as coisas são impostas, você se desconecta daquilo ali. É a questão lá do comprometido e envolvido. Ah, beleza, tem que fazer isso aqui, então vou me envolver nisso aqui, vou fazer. A hora que você está comprometido, tá tudo acontecendo, tu tá se matando ali para fazer. E é engraçado como tudo reverte. Eu gosto muito de trabalhar em círculos, né? Então, tanto nos círculos
virtuosos contra os viciosos. E quando a gente está no círculo vicioso, a nossa tendência é ser esmagado por ele. Porque eu começo a fazer as coisas e aí vem mais coisas e eu vou ficando ali, cara, eu não consigo fazer mais nada. E vou me matando em cima daquilo ali. E para mim, a forma da gente sair do ciclo vicioso é eu acelerar mais ele. Eu acelero mais ele, vou passar por um período mais caótico para eu poder conseguir fazer esse círculo começar a girar para o outro lado. E aí eu consigo sair dele. Mas a grande questão é quando eu começo a entender que eu estou nesse ciclo de que está me esmagando, que não está sendo mais proveitoso para mim. Você até falou, né? Como é que eu sei quando é que eu tô reproduzindo Exato. aquilo que eu não acreditava anteriormente, Exato. né? Então, Como tu é vê que a gente eu... sabe? Então, acho que assim... Pergunta de O milhões. bom é que a gente aproveita aqui para fazer várias perguntas que a gente sempre quis perguntar e na Pergunta correria, de milhões. na correria do dia a gente não consegue perguntar. Então, o saber é muito uma questão de análise, né? E assim, independente se você está no papel de liderança ou não, você com o seu time, você pode também ter comportamentos que não são bons. Sim. Então, independente de onde você está, como é que você busca as suas informações? Todo mundo sempre espera que, não fiz um trabalho legal, vou ter um feedback. Só que, cara, tu dá feedback para os outros? Cadê a cultura do feedback? Se ninguém fala, tu espera um negócio que não é a sua cultura. Se você quer ter feedbacks, então você vai e enche todo mundo de feedback. E beleza, o feedback é seu ponto de vista. Ainda assim, a pessoa pode não concordar com você. Mas uma coisa é, você me deu feedback, eu sei o que você espera de mim. Uhum. E isso me dá o direito de eu fazer algo a favor ou não. Eu simplesmente tenho informação. Feedback, ele não é muito questionável. É o seu ponto de vista sobre mim. Se eu questiono, o que vai acontecer é que você vai parar de me dar feedback. E eu vou voltar para a minha zona de ignorância ali. Então, assim, busque dar feedback, busque pegar feedback das pessoas. Normalmente, pessoas que têm 10, 12 pessoas na equipe ali, cada mês pede feedback de um, para você não ficar muito maluco com tanto feedback. Pede feedback de um cada mês. Pô, todo mês tu E tem. como a gente pode pedir esse feedback de forma natural, sem ser aquela coisa tão padronizada assim? É só chegar pra pessoa Só chegar e e dar um pedir. Só que feedback. assim, não pede no susto. Fala assim, cara, semana que vem me dá um feedback. Nesse período, me analisa. E a hora que você pedir o feedback pra alguém, você pergunta se ele também quer naquele momento ter o feedback dele. Ó, interessante isso, né? Porque aí tem a troca. Pode ser que a pessoa não queira, mas é de cada um. Tem um livro muito bom, obrigado pelo feedback. Tem um outro que preciso saber se eu estou indo certo. Ó, Esse é maravilhoso. Preciso saber se estão indo bem. Estão indo bem, É muito bom. muito bom. tem um desafio aqui agora pra essa mesa que não foi combinado. Ih, Quero lá ver se vocês vem. vão topar. Topa. vem. Não sei se vocês sabem, mas aqui nessa mesa tem uma pessoa que ela tem um talento escondido e especial de fazer, de se transformar. Às vezes a pessoa tá numa reunião, ela se transforma. É uma atriz aí que, de repente, a gente pode até ver daqui a pouco em Vale Tudo, né? Não sei. Topar, né? Se topar, se de repente estão procurando as atrizes. E aí eu queria ver se essa pessoa, que eu não vou nem falar o nome ainda, que eu vou esperar se essa pessoa vai se manifestar, se ela topa inaugurar esse quadro, é só nesse episódio, tá, gente? Não vou prometer em outros. Se ela topa hoje fazer uma préviazinha aí do Karina Pergunta. Karina Pergunta, perguntas difíceis para respostas difíceis. Tá com teu óculos aí? Tá na mochila. Quer pensar aí? Pensa aí numa pergunta aí. Ela tem que né? entrar Porque- no personagem, gente. O porque personagem faz parte tem do toda uma óculos, preparação. entendeu? Eu não sei nem quanto tempo que a gente tem ainda. Também não sei. Tá Alô, indo ali querendo produção. me matar, mas a gente já tá. Acho que a gente já deve estar indo, né, pra reta final. Enquanto eu faço uma pergunta aqui pro Vitor, Karina, tu vai se arrumando aí ou você já quer já tá com a pergunta aí na bala? Ó, Ih, botou o óculos, câmera, agora o negócio ficou sério. pega essa coisa aqui agora. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vitor, eu queria trazer pra você um personagem de uma pessoa que tá chegando na sua equipe agora e tá vindo de uma realidade completamente diferente de liderança. É uma pessoa muito planejada, muito. Ela, todos os dias, ela olha o calendário dela, ela recebe um calendário mensal com tudo que ela precisa fazer.
E ela é uma pessoa que entrega muito. Pedem dela, ela espera ali, cara, pede pra mim, eu quero fazer isso. E eu quero entregar. E ela entende que isso gera valor pra ela. Planejamento ali gera um valor, ela consegue ali se habituar. E ela chegou na sua equipe. E ela fala, Vitor, cadê meu calendário? Cadê o que eu preciso fazer durante o mês? Me diz. Porque eu tô aqui pra poder entregar o melhor que eu tenho pra você. Como é que você age diante dessa pessoa? Show. O óculos, ela tá até embaçando. Isso daí se chama... Foi empolgada. Isso daí se chama emoção. Isso daí se chama emoção. Coisas que... Quase perdi a pergunta aqui, que o óculos, ela, assim, se ela demora mais, eu ia sumir da vista. Nem eu sei o que está acontecendo. Ficou uma zona cinzenta aqui, de repente. Está tudo meio nublado. Eu acho que tinha que ter sempre essa participação, gente, que é a melhor parte, né? Mas vamos tentar tirar esse nublado aí Da mente dessa pessoa. Essa vista aí. Muito bom. Então, pegando pessoas que são extremamente planejadas, eu sempre procuro potencializar o que cada um tem de melhor. E se ela entende que isso é o valor dela ali, eu não espero que ela tenha esse planejamento de mim. Se ela quer planejar, ela super pode planejar. E aí, para mim, é tão simples quanto. O que você pretende fazer? Não sei qual seria o papel da pessoa, mas chutando que seria um papel de agilista aqui, eu ia pedir para ela para ela primeiro entrar no time, entender o time e depois ela planejar o que ela procura fazer de mudança dentro do time. E se ela quiser me dar o planejamento disso, ótimo. Só que, como agilista, ela vai quebrar esse planejamento também. Então, por mais que a gente goste de saber a nossa previsibilidade ali do que a gente vai fazer, é bom a gente ter também a flexibilidade. Então, se eu determino para onde aquela pessoa tem que ir, se ela quiser mudar de rota, eu vou ser flexível ou não. Pessoas que são muito planejadas e têm isso como um fator muito forte, elas dificilmente querem sair daquela rota. Elas querem concluir os planejamentos delas. São pessoas que têm isso muito nativo. E isso também gera muito desperdício. Então, a minha grande questão, e pegando pessoas com perfis completamente diferentes aí, quer planejar, planeje. Vamos experimentar. Eu sou sempre a favor da experimentação. Então, não vou nunca determinar para ela fazer A ou B. Até porque ela pode ter uma experiência de planejamento que eu não tenho. Então, por mais que eu tenha planejado, tenha visto uma opção de coisa que talvez eu acho que não vai dar certo, eu preciso acreditar e confiar nas pessoas. Só que assim, ela não terá isso de mim. O que vai ter de mim é o direcionamento da empresa e ela, na competência dela, espero que ela planeje o que ela quer me entregar como competência dela. Como eu não faço qualquer tipo de definição de arquitetura da área técnica, como eu não faço qualquer tipo de definição sobre qualidade, sobre levantamento de produto, como todo o processo de execução também não vou fazer esse tipo de planejamento, porque para mim é a competência dela e ela tem que pegar e fazer isso junto com a equipe. Respondido? Tá mais claro ou não? Respondido, senhora Karina. Então, respondi. Ih, tá aí ainda, aí, ó. Tá. Não quer ir embora, não. Enquanto Vamos ela lá, não tirar o óculos, vambora. Mas uma coisa que eu queria falar é que apesar de eu ter trazido um personagem, esse personagem foi real. E eu vou tirar o óculos porque fui eu. Eu cheguei... Caramba, que plot twist agora nesse podcast cara, foi agora. impactante. Poxa vida, cara. Mas foi. E eu até queria aproveitar esse momento para trazer um depoimento aqui, um testemunho do que aconteceu, porque eu não sabia, mas quando a gente acaba recebendo um escopo de uma atividade que a gente precisa fazer, a gente acaba se limitando. E isso eu aprendi com o Vitor, eu aprendi nessa, de que se eu tivesse recebido aquele calendário que eu estava acostumada, eu jamais teria feito coisas que eu fiz ali. E que eu falei, cara, eu nem imaginei que eu poderia chegar nesse lugar. Então, eu gostaria até de encorajar aqui as pessoas que gostam ali de ficar, de receber um escopo e de quando não recebe, se sente assim, mal, achando que não vai conseguir performar, que, cara, é uma oportunidade. Se você não recebe esse escopo, é a oportunidade de você conseguir se
superar, conseguir sair da sua caixa e conseguir evoluir. Então, só aproveitando esse momento, tirando aí esse personagem, e aí devolvo aí pra você, Pablo. Peraí, gente, uma salva de palmas. O efeito das palmas. Efeitos especiais aí. E eu me dei o gostinho de experimentar a Karina me surpreendendo em cima de tudo isso. Porque como eu não tinha expectativa, e ela me entregou muito além de qualquer planejamento que eu poderia fazer. Então, da mesma forma que ela está encorajando as pessoas a fazer isso, eu encorajo os líderes também a permitir as pessoas fazendo isso. Permitir não dar tanto direcionamento e acreditar e confiar nas pessoas. Você é surpreendido de uma forma incrível. Tudo passa a ter outro significado para você quando as pessoas estão fazendo aquilo ali, porque elas se dedicaram, estudaram. Então, assim, é incrível. Então, encorajo os líderes aí também a dar autonomia para as pessoas e confiar. E se a pessoa tropeçar, não precisa ir lá chutar a pessoa, levante ela, porque ela já aprendeu aquilo ali. Neste momento, pode ter certeza que a hora que ela tropeçar, o peso disso para ela já é o suficiente para ninguém ter que falar mais nada. Ela entendeu pela própria queda dela. Então, em vez de ir lá e passar um sermão, acolha a pessoa, encoraje ela a tentar novamente, porque aquela experiência foi fundamental. Tudo que a gente faz de mudança drástica da nossa vida foi em cima de um problema drástico que a gente viveu. E eu não preciso que em cima de problema drástico outra pessoa venha e me fale que aquilo ali foi ruim. Eu já tenho aquilo ali como ruim. Então, aprenda a acolher as pessoas nesses momentos difíceis, a encorajar as pessoas a seguirem em frente, porque elas não desistirem, é a empresa não desistir. Você não desistir como líder, é você não desistir de você mesmo pelos seus propósitos. Então, é seguir em frente aí. Pô, esse evita demais, né, cara? A gente tem que se controlar, porque a gente não pode se emocionar aqui diante das câmeras, a gente tem que pensar na próxima pergunta que eu tô aqui querendo fazer. Não sei mais se a gente tá no horário, mas vamos que vamos. Olha só. Falando da palestra, você começou lá a sua palestra, eu não pude estar presente, mas minha amiga Karina, né, eu e ela, a gente ficou ali vendo pela internet. E uma coisa curiosa foi que você até brincou com isso, que era a palestra de um slide só. Quero saber como que você consegue essa pureza de ficar ali, ó, abrindo o coração, falando das coisas que você acredita que faz a diferença na vida de uma opção de gente, mas usar somente um slide. Conta pra gente qual é esse segredo do Vitor Cardoso. Peraí, antes do Vitor responder, eu queria até complementar essa pergunta, fazer a parte 2 da pergunta. Vão ser 2 em 1 aí. Eu queria também entender qual que foi o impacto da sua palestra lá no TDC Floripa. Queria entender qual foi o resultado ali, o que você pegou, se teve gente que foi conversar contigo depois, porque pra galera que não assistiu, né, já foi ali nos finalmente do dia da trilha, né? Tá um pouco mais cansada, tudo. Exatamente. Então já tinha tido palestra de tudo quanto é tipo, 300.000 slides, vários tipos de apresentação, roda de conversa, etc. E aí vem um cara que vem com um propósito e com um coração falar. Como é que foi o impacto disso? Show, vamos lá. Agora ele vai fazer aquela carinha do gatinho de botas que ele fica fazendo assim, ó. Do Shrek, isso. Vamos lá. A questão de ser um slide só, na verdade, foi até um pouco de uma provocação num outro workshop que eu vou fazer também, que vai ser em breve aqui no Rio, que é o do Scrum Gathering. E lá já tinha esse requisito de ser um slide só. Maneiro. Então ali começou essa questão, aliado a isso. Toda vez que tem PPTs, eu viro muito robótico. E a minha forma de conectar com as pessoas é pelo lado humano e não pelo meu lado robótico. Então, eu consegui, durante esse período, entender que se eu não tiver slide, é muito melhor do que ter slide. É claro que numa apresentação como essa, é meio complexo você conseguir cadenciar todo o seu pensamento dentro daquele tempo. Então, eu sempre procuro e nunca acho... Eram quantos minutos? Eram 30 minutos. 30. E aí, assim, eu pedi o timer na minha frente, o timer sumiu em 3 minutos. Então, o meu timer desintegrou, então era eu comigo mesmo. Caraca. Então, foi bem complexo ali, foi bem complexo, porque a gente tem que passar a mensagem. Mas o bom da gente falar de algo do nosso propósito é igual pedir para você falar durante 1 hora da sua vida. Então, eu falo muito menos das teorias que eu estudo, né, que eu procuro me atualizar constantemente, mas das teorias que eu coloquei em prática. Então, a gente falar da prática
é eu falar do meu dia a dia, é eu falar de vocês, é eu de falar da minha equipe. Isso eu posso falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu preciso entender se eu vou passar toda a mensagem que eu quero dentro daquele tempo. E com isso, como eu não tenho também tanto roteiro, eu me dou a liberdade de me adaptar. Então, se eu vou vendo que o público está tendo mais interesse em determinado tema, eu me aprofundo naquele tema. Se eu vejo que tem temas que foram sensíveis, que foram apresentados durante todo o TDC, eu consigo fazer todos os links que eu quiser com todas as palestras que eu quiser, porque eu estou livre, posso fazer o que eu quiser de link ali. Então, eu conectei todas as palestras que eu vi durante o dia com a minha palestra. Então, foi muito legal, porque tinha muita palestra, e as palestras têm esse teor de passar muitas questões conceituais para as pessoas poderem implementar isso nas empresas, ou ter isso como comportamento. E a minha ideia foi assim, o que eu fiz com esses conceitos na prática? Então, assim, eu conectei as palestras, vários palestrantes vieram me procurar depois, porque viu aquele conceito sendo implementado de uma forma bem tranquila, tanto é que eu não precisei de material nenhum para me apoiar, eu simplesmente fui falando. Então, isso conecta muito e é bom quando você não tem slide, porque muitas vezes quando você tem slide, as pessoas ficam tirando foto do slide, porque o slide já te entrega 70% do conteúdo. Então, você perde conexão com o público, porque ele está mais preocupado em tirar foto do slide do que ouvir o que você tem para falar. E logo no início da apresentação eu falei, galera, quer tirar foto do slide? Tira, porque só tem esse. Depois, só preste atenção em mim. E essa vem a outra responsabilidade. Se eu não posso mais desviar o olhar do público para mim, eu também não posso desviar o meu olhar para o público. Senão eu estou pedindo para ele prestar atenção em mim e eu não estou fazendo a reciprocidade com eles. Como assim? Não entendi. O olhar do público... Eu conecto o público para mim e eu não posso ficar olhando o celular, olhando entendi. qualquer material, porque eu estou pedindo para ele me ver e eu não estou devolvendo o que eu estou pedindo para ele. Então, tudo é reciprocidade no final das contas. Então, eu estou ali integral e quem está ali e quiser entender o conteúdo da palestra tem que estar integral, porque senão não vai pegar nada também. Então, foi muito curioso ali, conectou com muitas pessoas, o pessoal estava cansado no final do dia. A questão de ser um slide só gerou muito desconforto lá, porque o pessoal falou assim, pô, esperava mais, sei que lá. Mas eu sou o cara que quero falar com o coração, eu preciso que as pessoas sintam aquilo, porque não é um exemplo que eu quero dar de uma coisa que eu fiz. Eu quero que as pessoas entendam que tem que vir de dentro delas. Então, não é com o material que vai te guiar a fazer alguma coisa, e sim a sua atitude. Então, eu preciso que nasça de você à vontade. Você pode ter todos os conceitos do mundo. Tudo mastigadinho ali, né? Cara, e a maioria que está procurando ali, eu estou falando para um público que já busca aquele tipo de informação. Com certeza. A pessoa que não se conecta com aquilo ali já nem está na palestra, porque já não conecta. E quem conecta tem o conteúdo teórico. Ou boa parte do conteúdo teórico tem ali. Então, na hora que você começa a mostrar que isso vai além do conteúdo e sim de atitude, isso é muito importante. Teve uma apresentação que eu participei uma vez que fala justamente sobre o percentual de pessoas que têm atitude. E num grupo de 100 pessoas, de 10 a 15% tem atitude para fazer alguma coisa. Caramba. E se você for pegar um grupo de liderança, que se espera que tenham sempre mais atitude, com dificuldade você chega a 20%. E durante a minha trajetória, várias vezes eu comecei a analisar isso. O que está acontecendo? Quem está fazendo as engrenagens se movimentar aqui de certa forma? Quem está tendo atitude para fazer as coisas diferentes? Eu todas as vezes parei em 15%. Cheguei às vezes a 16%, cheguei a 13%, mas assim, 90% das vezes que eu parei para medir, eu bati nos 15%. Tem aquela coisa lá da lei do Pareto, né? Que é 80, 20, mas no caso é 20, né? Que, tipo, geralmente de 100 pessoas, 80, cara, e só 20 mais ou menos que faz a coisa acontecer. Então, mas é 15% que tem atitude, e é assim, já fica a provocação aqui. Onde a gente está, né? Você quer estar nos 15%, entendeu? E eu sempre falo muito para as pessoas assim, qual é o exemplo que você quer ser para as pessoas? E o exemplo é atitude, é coragem, não é só conhecimento. Conhecimento você pode ter tudo e não compartilhar com ninguém, não fazer nada com aquilo ali, você vai embora, pô, o cara tinha muito conhecimento, mas agora sim, quem são as pessoas que marcaram a sua vida?
Quem são os seus líderes de referência? O que eles fizeram para ser referência para você? Foi conhecimento deles? Ou teve atitude deles? Quem são as referências mundiais? O que eles fizeram? Foi conhecimento ou foi atitude? Atitude é que muda tudo. Boa. Entendeu? Nossa. Terminamos então aqui esse momento, né? Emocionados. Posso acho que dizer pelas meninas, não sei. Mas pelo menos pra mim, hoje, né? Minha maior referência de liderança, eu falo pra todo mundo, e eu não tô falando isso aqui porque você tá aqui na frente não, mas é até engraçado, as pessoas perguntam, e aí, como que tá lá? Eu falo, cara, tô 200% feliz. E por quê? Porque é na Globo? Não, porque eu tô com uma equipe, cara, que é a equipe dos sonhos. E eu acho que a gente só é uma equipe dos sonhos porque a gente tem uma gestão, uma liderança, um cara que inspira a gente próximo como você, meu amigo. Então, acredito que a gente deve estar já no fim, né? Então, meninas, querem trazer a última reflexão para colaborar aí com esse momento bonitão do Vitor? Na verdade, eu queria fazer essa pergunta pro Vitor. Qual é a mensagem, assim, que você deixa? Não é a tal da bala de prata também? Agora todo mundo tá falando bala de prata. Mas se você conseguisse encapsular dentro de uma garrafa uma mensagem, e essa garrafa se perdesse no mar e alguém achasse essa garrafa em algum momento, que mensagem que estaria dentro dessa garrafa? Busquem conhecimento. Mentira. ET Bilu. Sempre tá vindo essa mensagem agora. Busquem conhecimento. Qual seria a mensagem da garrafa? Para mim, a mensagem da garrafa seria assim: ser humano. E para mim é isso. A hora que a gente começa a entender o que é ser humano, e esse ser humano, ele é muito curioso, porque tem ser humano de verdade e ser, de fato, uma pessoa humana. Então, é uma mensagem que já diz muita coisa ali. E para mim aquilo ali é a alma. Por isso que eu começo por diversidade, por isso que eu começo por isso que eu procuro entender pessoas e o quanto feliz o quanto eu me sinto realizado quando alguém chega se limitando por questões profissionais que antigamente teve ali de referência. Culturais também. Culturais. Vem que traz. E a hora que você fala assim, ó, faz o que você quiser e tu vê ela a potência absurda. Isso não tem preço. E o que eu fiz no final das contas? Eu só acreditei na pessoa. Olha como é que falta a gente acreditar na pessoa, como é que falta a gente respeitar o quanto as pessoas se dedicam, quanto as pessoas estudam. Então, assim, acredite na pessoa. Entenda que você não tem conhecimento, entenda que as decisões podem ser diferentes das suas e entenda que o pensamento coletivo ele é mais poderoso que o pensamento individual. Independente do nível de conhecimento que você tem. Você quer influenciar um pensamento coletivo, então não determine o que ele tem que fazer. Pegue a sua bagagem e traga suas informações para mudar o pensamento coletivo. Você ter uma decisão com conhecimento que só você tem é diferente. A hora que você começa a entender por que as pessoas tomam decisões diferentes, é porque elas têm conhecimento diferente. Então, dê o conhecimento que você tem para as pessoas para que elas possam fazer, de fato, decisões diferentes ali. Então, o que estaria na garrafa é seja humano ali, ser humano. Incrível. Incrível. Karina, tem uma última consideração, uma última pergunta? Nossa, diante dessa aula... A gente fica até assim, né? A gente fica até sem comentário aqui, sem palavras. Mas eu só queria agradecer mesmo por esse momento. Muito bom estar aqui. É mesmo, gente. É mesmo. Quem acompanha a gente nos bastidores sabe que é até difícil a gente ficar aqui mais calminho, mais tranquilo, mas foi um encontro incrível, né? E fica aí uma possibilidade, quem sabe a gente repete aí esse quarteto aqui num próximo episódio. Show. Eu aproveito para agradecer vocês também que toparam vir aqui fazer esse Globotech Cast comigo. E, assim, é curioso porque essa galera que está aqui, qualquer parada que eu peço, eles nem entendem às vezes o que eu estou pedindo, mas eles topam. É impressionante como é que eles topam tudo. E para mim, assim, isso mostra o quanto a gente ter relações verdadeiramente com as pessoas fazem diferença. Então, cara, tá chamando, vamos junto, e para mim é isso. Isso para mim supera qualquer coisa, porque essa sensação de a gente estar junto, com frio na barriga, vai ser legal, não vai ser legal, prepara, não prepara, ensaia, não ensaia. E o roteiro? E o roteiro. E no final, assim, cara, estamos aqui, estamos curtindo, estamos felizes porque estamos juntos aqui. Então, isso aqui é o que não tem preço, na verdade. Então, agradecer profundamente vocês por toparem estar aqui comigo e por fazer essa gentileza dessas perguntas
maravilhosas aí. E o que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. Então, Uau, gente, hoje Muito tá que bom. tá. Você que gente assiste. Se quiser fazer esses cortes, esses takes assim, cada take é Só vai dar a negócio, parte do né? vídeo assim, ó. Pá, pá, pá. É, Muito brabo. bom, muito bom. Então é isso, minha gente. A gente agradece a todo mundo aí que participou desse episódio do Global Tech Cast. E até uma próxima, né? Até uma próxima. Obrigada, gente, porque acompanhou a gente até aqui. Até mais, pessoal. Valeu. falou, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. A todo mundo não te vou dar tchau também.